Vôlei de base e a neuroaprendizagem nos processos didático-pedagógicos do Fundamento Manchete Precisão, abordagens integradas da técnica correta à leitura tática direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira fevereiro de 2026. O segredo da manchete perfeita não está nos braços, mas entre suas orelhas, como a neurociência está revolucionando o ensino do fundamento mais subestimado do vôlei. Por que alguns jovens atletas desenvolvem uma manchete precisa em poucas semanas, enquanto outros repetem o mesmo erro durante meses a fio? A resposta começa a ser desvendada não nos ginásios, mas nos laboratórios de neurociência. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica da literatura nacional e internacional sobre neuroaprendizagem aplicada ao ensino dos fundamentos do voleibol. O artigo que o leitor tem em mãos propõe uma abordagem inovadora para o processo didático-pedagógico da manchete, integrando conhecimentos da neuroplasticidade, da preparação física específica, do treinamento mental e da leitura tática. Para federações, clubes formadores, ONGs e projetos sociais que atuam com voleibol de base, compreender como o cérebro do jovem atleta aprende e consolida padrões motores deixou de ser um diferencial teórico para tornar-se uma ferramenta prática de otimização do tempo de treino e redução da evasão. A relevância deste estudo reside na sua capacidade de traduzir conceitos neurocientíficos em orientações concretas para o dia a dia da quadra, desde a correção dos erros mais frequentes até o desenvolvimento da capacidade de antecipação e leitura tática individual. Gestores esportivos, coordenadores técnicos e formuladores de políticas públicas de formação encontrarão aqui subsídios para repensar currículos e metodologias, alinhando suas práticas às evidências científicas mais atuais. Para aprofundar como esses conceitos podem ser implementados em sua realidade institucional, e para conhecer programas de capacitação e mentoria desenvolvidos especificamente para equipes de base, convidamos para uma conversa. A ciência do cérebro e a arte da quadra caminham juntas rumo à excelência. Resumo: o fundamento da manchete no voleibol, embora frequentemente associado a uma execução mecânica simples, constitui um dos gestos técnicos de maior complexidade para o aprendizado nas categorias de base, sobretudo quando se almeja a precisão como requisito para a construção ofensiva. Este artigo tem como objetivo central analisar a contribuição da neuroaprendizagem para o processo didático-pedagógico do ensino da manchete com precisão, integrando abordagens que contemplam desde a execução técnica correta até os componentes tático-cognitivos, como antecipação, percepção e leitura de jogo. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, operacionalizada por meio de revisão sistemática da literatura em bases indexadas, Cielo, PubMed, Springer, periódicos CAPES, complementada pela análise de publicações científicas no campo da neurociência aplicada ao esporte e da pedagogia do esporte. O referencial teóricos mobiliza conceitos da neuroplasticidade, Klein, Jones, 2008, Cotiman, Berchtold, Christ, 2007, da aprendizagem motora, Schmidt, Lee, 2019, Fitts, Posner, 1967, da pedagogia do esporte, Scalha, Reverdito, Galati, 2014, Machado et al., 2020, e do treinamento mental, Weinberg, Gold, 2017, Vealey, 2020. Os principais achados indicam que o ensino eficaz da manchete precisa superar o modelo tradicional baseado exclusivamente na repetição mecânica e na correção puramente biomecânica, incorporando estratégias que estimulem a plasticidade neural por meio da variabilidade, do erro como fonte de ajuste, da ativação de áreas corticais envolvidas na observação e imitação, sistema de neurônios espelho e do desenvolvimento da capacidade antecipatória. A preparação física dos músculos envolvidos, core, cintura escapular e membros inferiores, deve ser integrada ao processo de aprendizagem técnica, considerando as janelas de oportunidade maturacionais. Conclui-se que a neuroaprendizagem oferece um arcabouço teóricos prático capaz de ressignificar o ensino da manchete nas categorias de base,
transformando-a de mero gesto de recepção em ferramenta estratégica para a construção do jogo inteligente. Palavras-chave: voleibol, manchete, neuroplasticidade, aprendizagem motora, categorias de base, pedagogia do esporte. 1. Introdução. O voleibol contemporâneo caracteriza-se por uma crescente velocidade e complexidade tática, exigindo dos atletas não apenas domínio técnico, mas também capacidade de processar informações em frações de segundo e tomar decisões precisas sob pressão. Nesse contexto, a manchete, fundamento responsável pela recepção do saque e pela defesa de bolas atacadas, assume papel estratégico na construção do sistema ofensivo. Uma recepção qualificada, que permita ao levantador opções variadas de ataque, constitui diferencial competitivo decisivos. No entanto, observa-se nas categorias de base uma persistente dificuldade no ensino-aprendizagem desse fundamento, frequentemente abordado de forma fragmentada, com ênfase excessiva na repetição mecânica e na correção de erros isolados, em detrimento do desenvolvimento da percepção, da leitura tática e da capacidade de antecipação. O problema que orienta esta investigação pode ser assim formulado: como os conhecimentos oriundos da neurociência, particularmente os estudos sobre neuroplasticidade e aprendizagem motora, podem fundamentar e qualificar os processos didático-pedagógicos de ensino da manchete com precisão nas categorias de base do voleibol, integrando os componentes técnicos, físicos, cognitivos e táticos. Estudos recentes no campo da neurociência aplicada ao esporte têm demonstrado que o aprendizado de habilidades motoras complexas envolve muito mais do que a simples repetição de padrões de movimento. A neuroplasticidade, definida como a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura e função em resposta à experiência, constitui a base biológica do aprendizado motor. Klein, Jones, 2008. Cada tentativa de execução de um movimento, seja bem-sucedida ou falha, gera ativação de circuitos neurais específicos, e a qualidade dessa ativação, mais do que a quantidade de repetições, determina a eficácia da consolidação da memória motora. Diane, Cohen, 2011. Além disso, a descoberta dos neurônios espelho, que se ativam tanto durante a execução quanto durante a observação de ações, abre novas possibilidades para o ensino por meio da demonstração e da imaginação motora. Risolati, Craigueiro, 2004. O objetivo geral deste estudo é analisar as contribuições da neuroaprendizagem para o ensino da manchete com precisão nas categorias de base do voleibol, propondo uma abordagem integrada que contemple a pedagogia da técnica correta, considerando os princípios biomecânicos e as fases do aprendizado motor, e a identificação e correção dos principais erros, à luz dos mecanismos neurais envolvidos, e a preparação física dos grupos musculares específicos, integrada ao desenvolvimento da consciência corporal. O treinamento mental e a visualização como ferramentas de aceleração da aprendizagem. O desenvolvimento da antecipação, da percepção e da leitura tática individual. A justificativa teórica reside na necessidade de articular a produção científica da neurociência com a prática pedagógica do esporte, superando a lacuna entre o conhecimento produzido nos laboratórios e o trabalho cotidiano nas quadras. Em termos práticos, espera-se oferecer a treinadores, professores e gestores de projetos esportivos um referencial consistente para a estruturação de programas de ensino da manchete mais eficientes, capazes de reduzir o tempo de aprendizagem, minimizar a incidência de erros crônicos e, fundamentalmente, formar atletas com maior inteligência de jogo. 2. Desenvolvimento. 2,1 Neuroplasticidade e aprendizado motor, fundamentos para o ensino da manchete. A compreensão dos mecanismos neurais subjacentes à aquisição de habilidades motoras constitui ponto de partida indispensável para qualquer proposta pedagógica que pretenda superar o empirismo e o senso comum. O conceito de neuroplasticidade, que revolucionou a neurociência nas últimas décadas, refere-se à capacidade do sistema nervoso central de se reorganizar em resposta às demandas do ambiente, à experiência e ao aprendizado. Klein, Jones, 2008. Durante a prática de um gesto motor,
como a execução da manchete, ocorrem alterações estruturais e funcionais em diversas áreas cerebrais, notadamente no córtex motor primário, no cerebelo e nos gânglios da base. A aprendizagem motora não é um processo linear nem homogêneo. O modelo clássico de Fitts e Posner, 1967, ainda hoje referência, propõe 3 estágios: cognitivo, associativo e autônomo. No estágio cognitivo, o aprendiz enfrenta o desafio de compreender o que deve ser feito, a grande demanda de atenção consciente, e as execuções são marcadas por inconsistência e erros grosseiros. No ensino da manchete, esse é o momento em que o jovem atleta precisa entender a posição das mãos, o ângulo dos braços, o movimento de pernas. No estágio associativo, a atenção consciente diminui, e o refinamento do movimento ocorre por meio da prática e da detecção e correção de erros. Finalmente, no estágio autônomo, a execução torna-se automatizada, exigindo mínimo esforço cognitivo e permitindo que o atleta direcione sua atenção para aspectos táticos do jogo. A neurociência contemporânea tem demonstrado que a repetição, embora necessária, não é suficiente para a consolidação da memória motora. Estudos com neuroimagem funcional revelam que a qualidade da ativação neural durante a prática, medida pela sincronia e intensidade dos disparos neuronais, correlaciona-se mais fortemente com o aprendizado do que o número absoluto de repetições. Diane, Cohen, 2011. Isso significa que praticar com atenção plena, consciência do movimento e intencionalidade é biologicamente mais eficaz do que a repetição mecânica e desatenta. A neurocientista brasileira e sua equipe demonstram que treinar com consciência é mais eficaz do que repetir no automático, pois a atenção deliberada ativa circuitos frontoparietais essenciais para a codificação inicial da memória motora. Outro conceito fundamental é o da memória muscular, expressão popular que designa, na verdade, um fenômeno cerebral. A fluência e rapidez com que atletas experientes executam movimentos complexos não reside nos músculos, mas nos atalhos neurais consolidados pela prática. Como explica artigo especializado, a excelência motora nasce da repetição inteligente e do descanso adequado, pois é durante o sono e os períodos de repouso que ocorre a consolidação offline das memórias motoras, processo no qual o hipocampo e o córtex motor reprocessam as informações adquiridas durante a prática. A descoberta dos neurônios espelho por Rizzolatti e colaboradores na década de 1990 abriu perspectivas revolucionárias para a pedagogia do esporte. Esses neurônios, localizados em áreas pré-motoras e parietais, ativam-se tanto quando o indivíduo executa uma ação quanto quando observa outro indivíduo executando a mesma ação. Rizzolatti, Craigueiro, 2004. Isso significa que a demonstração correta do movimento, quando realizada de forma atenta e com instruções adequadas, pode ativar no observador os mesmos circuitos neurais envolvidos na execução, promovendo o aprendizado mesmo sem prática física. O treinador que demonstra uma manchete com qualidade técnica está, literalmente, plantando padrões neurais no cérebro de seus atletas. A variabilidade da prática constitui outro princípio derivado da neurociência com profundas implicações pedagógicas. Estudos em aprendizagem motora demonstram que a prática em condições variáveis, ao invés da repetição invariável do mesmo gesto, produz aprendizado mais robusto e transferível. Schmidt, Lee, 2019. Isso ocorre porque a variação força o sistema nervoso a construir representações mais flexíveis e generalizáveis do movimento, em vez de fixar um padrão rígido que se desestabiliza diante de mínimas alterações contextuais. Tese recente defendida na Universidade de Turim, investigando a aprendizagem diferencial no contexto do futebol juvenil, concluiu que a exposição constante a tarefas variáveis e perturbações controladas produz melhorias significativas nas habilidades técnicas, na rapidez decisória e na capacidade de adaptação motora. Para o ensino da manchete, isso sugere que alternar distâncias, trajetórias, velocidades da bola e posições do corpo durante os exercícios é mais eficaz do que repetir centenas de vezes a mesma bola no mesmo local. 2,2 Pedagogia da técnica correta e os principais erros na execução da manchete.
A técnica da manchete, embora aparentemente simples, envolve uma complexa coordenação entre membros inferiores, core e membros superiores, além de ajustes finos na angulação dos braços e na absorção do impacto. A posição fundamental caracteriza-se pelos pés afastados na largura dos ombros, pernas semiflexionadas, tronco ligeiramente inclinado à frente, braços estendidos e unidos pelas mãos, com a plataforma formada pela face interna dos antebraços orientada para o alvo. O contato com a bola deve ocorrer na altura da linha da cintura, com os braços em extensão completa e o movimento proveniente principalmente da elevação das pernas, retorno da semiflexão, transmitindo força e direção à bola. Os estudos em pedagogia do esporte têm demonstrado que o ensino tradicional, centrado na reprodução de modelos técnicos ideais e na correção baseada em checklist de erros, frequentemente desconsidera a dimensão sensível e subjetiva do aprendiz. A abordagem reducionista, ancorada nos pilares da simplicidade, estabilidade e objetividade, busca o atleta ideal, por meio da especialização precoce e da repetição mecânica, reproduzindo modelos competitivos e utilizando a competição como principal balizador avaliativo. Essa perspectiva mostra-se particularmente inadequada para o ensino da manchete, fundamento que exige refinamento perceptivo e capacidade de adaptação constante. Os erros mais frequentes na execução da manchete nas categorias de base podem ser agrupados em categorias biomecânicas e perceptivas. Dentre os erros biomecânicos, destacam-se pernas estendidas ou insuficientemente flexionadas, o que compromete a absorção do impacto e o direcionamento da bola, e braços dobrados no momento do contato, frequentemente por medo da bola ou por falta de força na cintura escapular, e mãos entrelaçadas de forma inadequada, com polegares voltados para cima em vez de alinhados, e contato com a bola nos punhos ou mãos, em vez da região medial dos antebraços, inclinação excessiva do tronco, projetando a bola para cima em vez de para frente. Os erros perceptivos incluem posicionamento inadequado em relação à trajetória da bola, chegada atrasada ao local do contato, dificuldade em ajustar a angulação dos braços conforme a distância e velocidade da bola, leitura incorreta do saque adversário, levando a deslocamentos equivocados. A correção desses erros, quando realizada apenas pela informação verbal e pela repetição da tentativa, frequentemente resulta em frustração e cronificação do problema. A neurociência oferece pistas importantes para abordagens mais eficazes. O erro, concebido não como falha a ser eliminada, mas como fonte de informação para o sistema nervoso, constitui elemento central de metodologias inovadoras como a aprendizagem diferencial. Como demonstra pesquisa recente, o erro ativa mecanismos cerebrais implicados na neuroplasticidade, na motivação e na memória implícita, sendo essencial para um aprendizado profundo e duradouro. Isso não significa abandonar a busca pela correção técnica, mas sim ressignificar o papel do erro no processo, utilizando-o como gatilho para ajustes e adaptações. A proposta pedagógica que emerge dessa compreensão envolve a criação de ambientes de aprendizagem nos quais o erro seja não apenas tolerado, mas ativamente explorado. Ao invés de simplesmente corrigir a posição dos braços do atleta, o treinador pode propor variações intencionais, executar com braços mais altos, mais baixos, mais afastados, permitindo que o sistema nervoso do aprendiz explore o espaço de possibilidades e encontre, por si mesmo, a solução mais adaptativa para cada contexto. Esse processo, mediado pela atenção consciente e pelo feedback informativo, potencializa a ativação de circuitos neurais envolvidos na resolução de problemas motores, promovendo aprendizado mais robusto e transferível. 2,3 Preparação física dos músculos envolvidos na manchete e sua integração ao aprendizado técnico. A execução qualificada da manchete depende de níveis adequados de força, resistência e coordenação em grupos musculares específicos, notadamente os extensores e flexores dos membros inferiores, a musculatura do core e a cintura escapular.
No entanto, a preparação física para categorias de base precisa considerar as especificidades do organismo em desenvolvimento, respeitando as janelas de oportunidade maturacionais e evitando a especialização precoce que pode levar a lesões e ao abandono da prática. A musculatura dos membros inferiores, particularmente quadríceps, isquiotibiais e glúteos, é responsável pelo movimento de extensão que transfere energia à bola. Uma recepção precisa exige que o atleta ajuste a intensidade desse movimento conforme a velocidade da bola recebida. Bolas mais rápidas demandam menor extensão ativa, maior absorção, enquanto bolas mais lentas exigem maior contribuição muscular. Esse ajuste fino constitui um aprendizado perceptivo motor que integra informação visual, velocidade da bola, e proprioceptiva, sensação de tensão muscular. Exercícios que enfatizam a variação da velocidade e trajetória da bola, associados à orientação para a percepção consciente dessas variações, podem acelerar o desenvolvimento dessa capacidade. A musculatura do core, compreendendo os músculos abdominais, paravertebrais, assoalho pélvico e diafragma, atua como estabilizadora do tronco durante a execução da manchete. Um core fraco ou descoordenado compromete a transferência eficiente de força dos membros inferiores para os superiores, além de aumentar o risco de lesões lombares. Exercícios funcionais que integrem estabilização do tronco com movimentos de pernas e braços, respeitando o estágio de desenvolvimento do jovem atleta, devem fazer parte do programa de preparação física desde as categorias iniciais. A cintura escapular, incluindo músculos como trapézio, romboides, deltoides e serrátil anterior, sustenta a plataforma formada pelos braços. A manutenção dos braços estendidos e unidos durante o contato com a bola exige resistência muscular estática, frequentemente negligenciada nos treinamentos de base. A fadiga dessa musculatura ao longo de uma partida ou treino intenso leva à queda dos cotovelos e à perda de precisão. Exercícios de fortalecimento específicos, com ênfase na resistência, devem ser incorporados ao programa, preferencialmente de forma lúdica e integrada a atividades globais. A neurociência do exercício tem demonstrado que a atividade física regular produz benefícios que transcendem o fortalecimento muscular, atuando diretamente sobre os mecanismos neurais de aprendizado. O exercício aumenta a produção do BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína essencial para a sobrevivência neuronal e a plasticidade sináptica, especialmente no hipocampo, região crítica para a memória e aprendizado. Estudos indicam que níveis elevados de BDNF facilitam a consolidação de memórias motoras, sugerindo que a preparação física, quando adequadamente periodizada, pode potencializar o aprendizado técnico. Além disso, o exercício regular aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, melhora a regulação de neurotransmissores como dopamina e serotonina e reduz os níveis de cortisol, criando um ambiente neurobiológico favorável à aprendizagem. Isso implica que a preparação física não deve ser concebida como um momento separado do treinamento técnico, mas como parte integrante de um processo unificado de desenvolvimento do atleta. Um aquecimento bem estruturado, que ative os grupos musculares específicos e eleve os níveis de ativação cortical, prepara o sistema nervoso para o aprendizado que virá a seguir. Da mesma forma, exercícios técnicos realizados em condições de fadiga moderada podem desafiar o sistema nervoso a encontrar soluções adaptativas, consolidando padrões motores mais robustos. 2,4 Treinamento mental, visualização e o desenvolvimento da capacidade antecipatória. O treinamento mental, também denominado prática imaginada ou visualização, consiste na simulação cognitiva de uma ação motora, sem a execução física correspondente. Décadas de pesquisa em psicologia do esporte e neurociência cognitiva têm demonstrado a eficácia dessa técnica para a aquisição e refinamento de habilidades motoras, bem como para a preparação psicológica para a competição. Weinberg, Gold, 2017, Vealey, 2020. A base neurofisiológica do treinamento mental reside, novamente, no sistema de neurônios espelho.
Quando um atleta imagina vividamente a execução de uma manchete precisa, ativam-se parcialmente as mesmas áreas corticais envolvidas na execução real, incluindo córtex motor, pré-motor e áreas somatosensoriais. Risolati, Craigueiro, 2004. Embora a ativação seja de menor intensidade e sem a efetiva contração muscular, ela é suficiente para fortalecer as conexões sinápticas envolvidas no padrão motor, contribuindo para a consolidação da memória. Para o ensino da manchete nas categorias de base, o treinamento mental pode ser incorporado de diversas formas. Nos momentos de pausa entre as séries de exercícios, o treinador pode solicitar que os atletas fechem os olhos e imaginem a execução correta, sentindo o movimento das pernas, o contato da bola nos antebraços, a trajetória desejada. Estudos mostram que a combinação de prática física e mental produz resultados superiores à prática física isolada, especialmente em estágios iniciais da aprendizagem. Schmidt, Lee, 2019. Além disso, a visualização pode ser utilizada como estratégia de correção. Após uma execução errada, o atleta pode imaginar a execução correta, ativando os circuitos neurais adequados e facilitando o ajuste na tentativa seguinte. A capacidade antecipatória constitui um dos diferenciais cognitivos mais significativos entre atletas experientes e iniciantes no voleibol. Antecipar corretamente a trajetória de um saque ou a direção de um ataque adversário permite ao defensor posicionar-se antes mesmo que a bola seja golpeada, ganhando frações de segundo preciosas. Estudos com metodologias de rastreamento ocular demonstram que atletas de elite diferenciam-se pela capacidade de extrair informações relevantes das pistas visuais prévias ao contato, como a posição do corpo do sacador ou a orientação do ombro do atacante. Vater, Roca, Williams, 2020. Essa habilidade não é inata, mas desenvolvida por meio da exposição repetida a situações de jogo associada à orientação atencional adequada. O desenvolvimento da capacidade antecipatória nas categorias de base exige estratégias pedagógicas específicas. Exercícios que reduzam temporariamente a informação disponível, como defender contra um atacante visível apenas por uma pequena abertura, ou que exijam resposta antes do contato com a bola podem acelerar o aprendizado da leitura de pistas. A utilização de vídeos com situações de jogo, associada à discussão coletiva sobre os indicadores relevantes, também se mostra eficaz. O conceito de neurofitness, que propõe o treinamento do cérebro para otimizar a resposta do corpo, ganha aqui aplicação concreta. Exercícios que combinam estímulos cognitivos, como responder a sinais visuais ou sonoros, com respostas motoras específicas podem acelerar o tempo de reação e a tomada de decisão. A leitura tática individual, capacidade de interpretar o contexto do jogo e antecipar as ações seguintes, representa o nível mais sofisticado da cognição no voleibol. Um atleta que compreende as tendências do adversário, as probabilidades de determinadas ações em cada situação e as implicações táticas de suas próprias escolhas torna-se capaz de posicionar-se e executar com maior eficácia. Essa competência, tradicionalmente desenvolvida de forma sistemática ao longo de anos de prática, pode ser deliberadamente cultivada por meio de estratégias pedagógicas que explicitem os princípios táticos do jogo e promovam a reflexão sobre as situações vivenciadas. 2,5 Integração das abordagens, uma proposta didático-pedagógica para o ensino da manchete com precisão. A síntese das evidências apresentadas permite esboçar uma proposta didático-pedagógica para o ensino da manchete nas categorias de base, fundamentada nos princípios da neuroaprendizagem. Essa proposta não se configura como um método fechado ou uma sequência rígida de exercícios, mas como um conjunto de princípios orientadores que podem, e devem, ser adaptados às características de cada grupo etário, contexto sociocultural e nível de desenvolvimento dos atletas. O primeiro princípio é a centralidade da atenção consciente nas fases iniciais da aprendizagem. Ao invés de submeter os jovens atletas a centenas de repetições mecânicas, o treinador deve criar condições para que cada tentativa seja realizada com plena consciência do objetivo, dos ajustes necessários e do feedback sensorial resultante.
Estratégias como a autoavaliação após cada execução, a descrição verbal das sensações e a alternância entre execução e observação atenta dos companheiros podem potencializar a qualidade do processamento neural. O segundo princípio é a valorização pedagógica do erro. Em vez de simplesmente corrigir e repetir, o treinador pode explorar intencionalmente a variação, propondo desafios que levem o atleta a experimentar diferentes soluções e a descobrir, por si mesmo, as consequências de cada ajuste. Essa abordagem, inspirada na aprendizagem diferencial, ativa mecanismos de resolução de problemas e promove representações neurais mais flexíveis e adaptativas. O terceiro princípio é a integração entre preparação física e aprendizado técnico. Exercícios de fortalecimento do core e da cintura escapular, quando realizados de forma lúdica e integrada a contextos significativos para o jovem, contribuem não apenas para a execução eficiente da manchete, mas também para a prevenção de lesões e para o desenvolvimento da consciência corporal. A compreensão de como cada grupo muscular contribui para o movimento permite ao atleta fazer ajustes mais precisos durante a execução. O quarto princípio é a incorporação sistemática do treinamento mental e perceptivo. A visualização guiada, a análise de vídeos, os exercícios de antecipação e as tarefas duais, dual task, que combinam estímulos cognitivos e respostas motoras devem fazer parte regular do processo de treinamento, não como atividades extras, mas como componentes integrais do desenvolvimento da inteligência de jogo. O quinto princípio é a progressão complexidade-contexto. A manchete deve ser ensinada não como um gesto isolado, mas como uma ferramenta para resolver problemas reais do jogo. Isso significa que, tão logo os atletas adquiram um domínio mínimo do fundamento, as situações de prática devem aproximar-se gradualmente das condições reais da partida, incorporando adversários, imprevisibilidade e pressão por resultado. A criação de jogos reduzidos e adaptados, nos quais a manchete seja exigida em contextos significativos, constitui estratégia privilegiada para promover a transferência do aprendizado. A implementação desses princípios exige do treinador uma postura investigativa e reflexiva, distanciando-se do modelo prescritivo tradicional para assumir o papel de facilitador que cria condições estimulantes para a emergência de comportamentos adaptativos e criativos. A formação continuada, que integre conhecimentos da neurociência, pedagogia do esporte e treinamento técnico, constitui condição necessária para essa transformação. 3. Conclusão. A presente investigação buscou articular os conhecimentos da neurociência com o ensino da manchete no voleibol de base, propondo uma abordagem integrada que supere as limitações dos modelos pedagógicos tradicionais. A síntese das evidências analisadas permite afirmar que a neuroaprendizagem oferece um arcabouço conceitual e prático capaz de ressignificar profundamente o processo de ensino desse fundamento, transformando-o de mera repetição mecânica em experiência rica de desenvolvimento cognitivo, motor e tático. Os principais achados indicam que a eficácia do aprendizado da manchete não reside na quantidade de repetições, mas na qualidade da ativação neural durante a prática. A atenção consciente, a variabilidade controlada, a exploração pedagógica do erro, a integração entre preparação física e aprendizado técnico, e o desenvolvimento sistemático da capacidade antecipatória constituem elementos fundamentais de uma pedagogia informada pela neurociência. A descoberta do sistema de neurônios espelho e dos mecanismos de neuroplasticidade valida cientificamente práticas como a demonstração qualificada, a observação atenta e o treinamento mental, que passam a ocupar lugar central no processo didático-pedagógico. A interpretação crítica desses resultados sugere que a formação de atletas inteligentes e adaptáveis, capazes de tomar decisões precisas sob pressão, exige muito mais do que o treinamento técnico tradicional. Requer uma concepção de ensino que considere o atleta como um sistema complexo em desenvolvimento, cujo cérebro se modifica estrutural e funcionalmente em resposta aos estímulos oferecidos. Nessa perspectiva, cada exercício, cada correção, cada demonstração constitui uma oportunidade de esculpir os circuitos neurais que sustentarão o desempenho futuro.
As aplicações práticas deste estudo para entidades esportivas, clubes formadores e projetos sociais são múltiplas. A estruturação de programas de ensino da Manchete baseados nos princípios da neuroaprendizagem pode reduzir significativamente o tempo necessário para a aquisição do fundamento, diminuir a incidência de erros crônicos, aumentar a motivação e o engajamento dos jovens atletas e, fundamentalmente, formar jogadores com maior capacidade de leitura de jogo e tomada de decisão. Para gestores esportivos, isso significa otimização de recursos e maior retorno sobre o investimento em formação. Para treinadores, significa acesso a ferramentas concretas para qualificar sua intervenção pedagógica. Recomenda-se para pesquisas futuras a realização de estudos longitudinais que acompanhem cortes de atletas submetidos a programas baseados na neuroaprendizagem, comparando seus resultados com grupos controle que mantenham a abordagem tradicional. Investigações que utilizem técnicas de neuroimagem para mapear as alterações neurais associadas a diferentes estratégias pedagógicas podem trazer contribuições valiosas para o refinamento das propostas didáticas. Estudos que explorem a aplicação desses princípios a outros fundamentos do voleibol e a outras modalidades esportivas também se mostram necessários. Por fim, pesquisas que investiguem a formação de treinadores à luz desses conhecimentos podem contribuir para a transformação efetiva das práticas pedagógicas no esporte de base. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Cotiman, C. W. Berchtold, N. C. Christie, L. A. Exercise Builds Brain Health, Key Roles of Growth Factor Cascades and Inflammation. Trends in Neurosciences, V. 30, número 9, p. 464 a 472, 2007. 2. Dayan, E. Cohen, L. G. Neuroplasticity Subserving Motor Skill Learning. Neuron, V. 72, número 3, p. 443 a 454, 2011. 3. Fitts, P. M. Posner, M. I. Human Performance. Belmonte, Brooks, Co., 1967. 4. Klein, J. A. Jones, T. A. Principles of Experience Dependent Neural Plasticity, Implications for Rehabilitation After Brain Damage. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, V. 51, número 1, p. S225S239, 2008. 5. Machado, G. et al. Pedagogia do Esporte e Desenvolvimento Humano, Pressupostos para o Ensino dos Jogos Esportivos Coletivos. Em Nascimento, J. V. et al. Org. Pedagogia do Esporte, Dimensões de Conhecimento e Intervenção. Curitiba, CRV, 2020. p. 45 a 62. 6. Miretti, G. Adaptar-se à la complexita, Proposta Metodológica e Verifica sul campo. 2025. Tese, Laurea Magistrale, Università degli Studi di Torino, Torino, 2025. 7. Neurofitness, o treino do cérebro que melhora o corpo. Olimpíada Todo Dia, 3 de novembro. 2025. Disponível em acesso em 21 de fevereiro. 2026. 8. NEUROPLASTICIDADE, como o esporte ajuda o cérebro a se reinventar. Olimpíada Todo Dia, 18 de novembro. 2025. Disponível em acesso em 21 de fevereiro. 2026. 9. Pérez, L. S. Fundamentos do Processo Ensino-Aprendizagem dos Esportes na Escola. Caderno de Educação Física e Esporte, V. 3, número 2, p. 137 a 144, 2000. 10. Risolati, G. Craigueiro, L. The Mirror Neuron System. Annual Review of Neuroscience, V. 27, p. 169 a 192, 2004. 11. Scaglia, A. J. Reverdito, R. S. Galati, L.
R. Pedagogia do esporte, do reducionismo à complexidade. Em Banhara, I. C. Fenterzeifer, P. E. Org. Educação Física, Diversidade e Inserção Social. Ijuí, Unijuí, 2014. P. 117 a 136. 12. Schmidt, R. A. Lee, T. D. Aprendizagem e Performance Motora, dos Princípios à Aplicação. 5. Ed. Porto Alegre, Artimed, 2019. 13. Vater, C. Roca, A. Williams, A. M. The Role of Gaze Behavior in Anticipation of Penalty Kicks. German Journal of Exercise and Sport Research, v. 50, número 1, p. 45 a 53, 2020. 14. Vealey, R. S. Mental Skills Training in Sport. Em Tenenbaum, G. Eklund, R. C. ed. Handbook of Sport Psychology. 4. ed. Hoboken, Willey, 2020. p. 375 a 396. 15. Vieira, R. A. G. Carneiro, K. T. Escalha, A. J. Ensino de esportes na educação física escolar, das marcas da modernidade aos desafios contemporâneos. Revista de Educação, Ciência e Cultura, v. 30, n. 2, 2025. 16. Weinberg, R. S. Gold, D. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. 6. ed. Porto Alegre, Artimed, 2017. 17. Williams, A. M. Haley, T. Talent Identification and Development in Soccer. Journal of Sports Sciences, v. 18, número 9, p. 657 a 667, 2000. 18. Zach, S. Coaches, A. J. Testing and Profiling Athletes, Recommendations for Test Selection, Implementation, and Interpretation. Em MC Guigan, M. ed. Monitoring Training and Performance in Athletes. Champaign, Human Kinetics, 2020. p. 167 a 184. 19. Abbott, A. Collins, D. Eliminating the Dichotomy Between Theory and Practice in Talent Identification and Development, Considering the Role of Psychology. Journal of Sports Sciences, v. 22, número 5, p. 395 a 408, 2004. 20. Bali, I. Hamilton, A. Long-Term Athlete Development, Trainability in Childhood and Adolescence. Victoria, National Coaching Institute British Columbia, 2004. 21. Baker, J. Vatt, N. Schorer, J. A Tale of Tissue Talent Systems, Comparing the Development of Expert Athletes. Em Baker, J. Farrell, D. ed. Routledge Handbook of Sport Expertise. Londres, Routledge, 2015. p. 332 a 344. 22. Bouchard, C. et al. Exercise, Fitness and Health. Champaign, Human Kinetics, 1990. 23. Kazumba, E. C. Realidade e Contradições Teóricos-Metodológicas do Esporte Educacional no Brasil, Análise dos Fundamentos Pedagógicos do Programa Segundo Tempo. 2016. Monografia, Especialização, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. 24. Cote, J. Baker, J. Abernethy, B. Practice and Play in the Development of Sport Expertise. Em EKLUND, R. Tenenbaum, G. ed. Handbook of Sport Psychology. 3. ed. Hoboken, John Wiley Sons, 2007. p. 184 a 202. 25. Coutinho, P. et al. How Structured and Unstructured Sport Activities Aid the Development of Expertise in Volleyball Players. International Journal of Sports Science e Coaching, v. 11, número 2, p.
235 a 245, 2016. 26. Duran Bush, N. Salmela, J. H. The Development and Maintenance of Expert Athletic Performance, Perceptions of World Class Athletes. Journal of Applied Sport Psychology, v. 14, número 3, p. 154 a 171, 2002. 27. Erickson, K. A et al., The Making of an Expert. Harvard Business Review, v. 85, número 7 a 8, p. 114 a 121, 2007. 28. Formente, D. et al., The Role of Anthropometric, Performance and Psychological Attributes in Predicting Selection into an Elite Youth Volleyball Team. Journal of Sports Sciences, v. 39, número 5, p. 565 a 572, 2021. 29. Gagné, F. Transforming Gifts into Talents, DDMGT as a Developmental Theory. Reliability Studies, v. 15, número 2, p. 119 a 147, 2004. 30. Galati, L. R. et al., Pedagogia do Esporte e Teoria dos Sistemas Complexos, Aproximações e Implicações para o Ensino dos Jogos Esportivos Coletivos. Pensar a Prática, v. 23, 2020. 31. Lebout, J. Rumo a uma Nova Ciência do Movimento Humano. Porto Alegre, Artes Médicas, 1987. 32. Lidor, R. Lavian, N. A Retrospective Glimpse on the Developmental Pathways of Elite Volleyball Players. International Journal of Sports Science e Coaching, v. 15, número 3, p. 321 a 331, 2020. 33. Lorenzo, A. et al., The Role of the Coach in the Development of Talent in Volleyball. Journal of Human Kinetics, v. 67, número 1, p. 257 a 267, 2019. 34. Malina, R. M. et al., Biological Maturation of Youth Athletes, Assessment and Implications. British Journal of Sports Medicine, v. 49, número 13, p. 852 a 859, 2015. 35. Marques, M. O. Na Mediação Social do Aprendido e da Docência. Ijuí, Unijuí, 1995. 36. Mirvaldi, R. L. et al., An Assessment of Maturity from Anthropometric Measurements. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 34, número 4, p. 689 a 694, 2002. 37. Phillips, E. et al., Expert Performance in Sport and the Dynamics of Talent Development. Sports Medicine, v. 40, número 4, p. 271 a 283, 2010. 38. Pinder, R. A. et al., The Role of Practice in the Development of Expert Performance in Volleyball. Journal of Expertise, v. 3, número 1, p. 1 a 18, 2020. 39. Ramos, v. Nascimento, J. V. Graça, A. O Conhecimento Pedagógico do Treinador de Jovens Atletas. Em Tani, G. Bento, J. O. Petersen, R. D. Org. Pedagogia do Esporte. São Paulo, Manoli, 2021. p. 123 a 140. 40. Tani, G. et al. Aprendizagem Motora, Tendências e Perspectivas. Em Tani, G. Org. Comportamento Motor, Aprendizagem e Desenvolvimento. 2. Ed. Rio de Janeiro, Guanabara Kugan, 2019. p. 87 a 100. Hashtag Estudando como Sempre Aprendendo como Nunca Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.